Existem dois conceitos que são parecidos, mas não são iguais, mas que em espaços métricos coincidem. É o conceito de compacidade e o conceito de compacidade sequencial. A gente não vai falar sobre as diferenças e tal desses dois conceitos, não. Mas na hora de definir, eu vou definir o que significa ser sequencialmente compacto e a gente vai chamar isso de compacto. Se você for estudar a topologia geral, você vai ver que são dois conceitos diferentes, mas para a gente dá na mesma. Certo? O que eu não quero é que depois, quando você for estudar espaços topológicos, você chegue lá achando que um conjunto é compacto quando toda sequência tem uma subsequência convergente. Esse conceito é o conceito de compacidade sequencial, e no caso dos espaços métricos, dá na mesma. Então, aqui, em espaços métricos, a gente vai dizer que um subconjunto do espaço métrico, ele é compacto quando toda sequência que você pegar dentro desse conjunto, vai existir uma subsequência, tal que essa subsequência converge para alguém lá nesse conjunto B. Eu botei um existe ali em cima do A para dizer assim, converge para alguém que existe. Certo? Eu tinha que escrever assim, existe A pertencente a B, tal que XNK converge para A, né? Mas acho que assim é mais natural um pouco. Toda sequência tem uma subsequência que converge para algum ponto de B. Nesse caso aí a gente vai dizer que B é um conjunto compacto dentro desse espaço métrico, né? Eu imagino que você já viu esse conceito pelo menos nos espaços, pelo menos nos números reais, né? Então vou listar aqui uma caracterização que eu espero que vocês já conheçam, né? Um subconjunto dos números reais, ele vai ser compacto somente se ele for fechado e limitado, né? Se o conjunto não for fechado, é porque tem uma sequência dentro dele que converge para fora, né? E nos números reais, na verdade nos espaços métricos, os limites são únicos. Então, se ele converge para um número fora do conjunto, ele não pode convergir para ninguém dentro do conjunto. Se ele aproxima daquele, ele não se aproxima de mais ninguém, né? Então, se ele não for fechado, vai ter uma sequência que converge para fora e essa sequência não vai ter nenhuma subsequência convergente, porque essa subsequência continua convergindo para fora, então ela não pode convergir para ninguém aqui dentro desse conjunto B. Então, se ele for compacto, ele tem que ser fechado, né? E se ele for ilimitado, você pega uma sequência crescendo, 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 indo para infinito, e essa sequência nunca vai ter subsequência convergente, porque as subsequências também vão crescendo, crescendo, e vão para infinito, né? Então, para ele ser compacto, ele tem que ser fechado e limitado, né? E se ele for fechado e limitado, dada uma sequência qualquer, você consegue uma subsequência que converge para o lim_sup, e consegue uma subsequência que converge para o lim_inf. Então ele tem, e o lim_sup e o lim_inf, como o conjunto é fechado, eles estão dentro do conjunto, né? Então, se ele for fechado e limitado, ele vai ser compacto. Nos números reais, esse aqui é moleza, né? Bom, a gente já sabe isso, e eu vou listar. Isso é importante para a gente. Eu vou listar alguma propriedade aqui mais dessa coisa de compacidade. Uma função f entre espaços métricos, ou se você quiser ficar só no contexto que a gente está desse curso, nos espaços normados, né? Uma aplicação f entre espaços normados, contínua. Se você pegar um subconjunto compacto ali no domínio, a imagem dele é um conjunto compacto, aqui em Y, né? Como é que a gente mostra isso? Bom, você tem que pegar uma sequência aqui e mostrar que toda sequência tem subsequência convergente, né? O ponto é que uma sequência aqui, ela tem essa cara aqui, ó. Xn está em K.
Então, qualquer sequência aqui dentro, ela pode ser escrita assim. Então, no fundo, ela é uma sequência em K, né? E aí a gente tem uma subsequência convergente, tem um NK, que esse NK converge para algum A, né? Esse é K minúsculo, esse é K maiúsculo, né? Podia ter chamado de NJ, XNJ. Vou deixar assim. Tem uma subsequência que converge para algum ponto de K, né? Mas olha só, pela continuidade da f de XNK, então tem que convergir para o f de A, que também está aqui, né? Então a gente pegou uma sequência que está aqui, uma sequência qualquer, e mostrou que ela tem uma subsequência que converge para alguém que está lá também, certo? Então a imagem por uma aplicação contínua de um conjunto compacto é um conjunto compacto, certo? Essa aí é uma proposição, é tudo mais ou menos fácil, né? Mas foi mais difícil do que a anterior. Vamos aplicar essa proposição para o caso específico em que y é o conjunto dos números reais, né? Exatamente o mesmo contexto, só que o contradomínio aqui é R, né? A gente sabe que a imagem de um compacto é compacta. Só que em R os compactos são os conjuntos que são fechados e limitados, né? Então, o fato desse conjunto ser limitado significa que ele tem cota superior e cota inferior, né? O supremo dele não é infinito e o ínfimo dele não é menos infinito, né? Mas não só isso, ele é um conjunto fechado, então o supremo está dentro dele. Então, na verdade, o supremo é um máximo, né? Tem um ponto que assume o valor máximo, né? E tem um ponto que assume o valor mínimo, porque a imagem dele é um conjunto que é fechado e limitado. Você poderia demonstrar aí, está demonstrado, né? Você faz os pormenores aí. Uma outra maneira de demonstrar essa mesma coisa é tomando uma sequência aqui que converge para o supremo. Então, você vai tomar uma sequência que converge para o supremo, ela vai ter que ter uma subsequência, o xn, vou escrever aqui. Pega uma sequência convergindo para o supremo. Esse supremo, por enquanto, pode ser infinito, né? Qualquer número, mas você consegue construir uma sequência convergindo para esse supremo, né? Então, xn é uma sequência lá em K, e ela tem uma subsequência que converge para um ponto de K. Então, você vai ter xn, uma subsequência, xnk, convergindo para algum A lá em K. E aí, f de xn vai ter que convergir para f de A. Mas isso significa que f de A é igual ao supremo, certo? Porque os limites das sequências são únicos nos espaços métricos, né? Você não pode se aproximar de um ponto sem se afastar de outro, né? Isso eu nem falei, mas fica como dever de casa. Os limites são únicos nos espaços métricos, certo? Então, esse é um outro jeito de você mostrar que sempre tem um máximo e um mínimo. Tem um A e o f de A é justamente o supremo. Então, ele é o máximo da função restrita ao conjunto K. E você podia ter feito a mesma coisa com o mínimo, certo? E, bom, dito isso tudo aqui, a gente já falou de compacidade de um modo geral em espaços métricos, a gente já falou de compacidade nos números reais, né? Agora eu queria falar em Rn, né, nos espaços de dimensão finita, certo? Então, só mais como um exemplo, vamos falar só de RP, certo? Só para a gente estabelecer aqui uma notação. Eu queria falar de RP com a norma do supremo. Aí a gente vai falar de convergência, de compacidade, essas coisas.
E aí, olha só, eu vou falar de uma sequência de elementos de RP, então é xn lá em RP. E aí, cada elemento desse tem um monte de coordenadas e a gente fica cheio de índice duplo aí, né? Eu queria introduzir uma coisa que é a projeção na jésima coordenada, que é o seguinte. Eu posso pegar um vetor de RP e aí levar ele só na jésima coordenada, né? Quer dizer, você tem um monte de gente aqui, alfa 1, até alfa P, e esse cara aqui é levado em alfa J. Essa aí é a projeção na jésima coordenada. Então eu queria falar um pouco dessa coisa de convergência e tal, em RP com a norma do Supremo, usando aqui essas projeções. Em RP com a norma do Supremo, uma sequência converge quando ela converge coordenada a coordenada. Essa é a proposição. Bom, a ida é muito fácil, né? Porque, bom, primeira coisa que a gente pode ver para facilitar as coisas é que dizer que xn converge para A é a mesma coisa que dizer que xn menos A converge para zero. Então, fica mais fácil um pouco. O que a gente está dizendo quando diz que xn converge para zero, xn menos A converge para zero, na norma do Supremo, é dizer que todas as entradas, porque isso aqui é o Supremo, né? O Supremo das entradas aqui está indo para zero, ou seja, todas elas estão indo para zero. Né? Então, o xn1 está indo para o A1, o xn2 está indo para o A2 e assim por diante. Então, descer aqui é muito fácil. Né? E aí, a volta também é mais ou menos tranquila, mas é a parte mais difícil. Então, vamos fazer aqui a volta, né? Quer dizer, se a gente sabe que a sequência converge coordenada a coordenada, será que ela converge na norma, né? Aqui a gente está falando de convergência em R, né? Nos números reais. Aqui a gente está falando da convergência lá de RP, com a norma do Supremo, certo? Então, dizer que é o seguinte, como a gente sabe, por exemplo, eu vou começar com o π1, dizer que o π1 do xn converge para o π1 do A, é a mesma coisa que dizer que para todo epsilon existe um momento, né? Tal que dali em diante a distância, né? Vou botar assim, π1 de xn menos π1 de A, essa distância aqui é menor do que epsilon. Isso é a convergência do π1. A convergência do π2 é a mesma coisa, só que esse n muda. Né? E aqui vai ser π2, π2. Então, a gente pode falar isso para todo j. Vai ter um nj, tal que dali em diante, isso tudo aqui é menor do que epsilon. Né? Então, tem um n1, um n2, um n3. E aí, se você tomar n igual ao máximo desses n's aí, até np, dali em diante, todos esses caras vão ser menores do que epsilon. Né? Em particular, o supremo desses caras, quer dizer, o máximo desses caras vai ser menor do que epsilon. Então, para todo epsilon, existe um n, tal que dali em diante, o máximo da diferença desses dois aqui, quer dizer, a norma, isso aqui vai virar a norma de xn menos A, essa norma do Supremo, vai ser menor do que epsilon. Isso é a mesma coisa que dizer que xn converge para A na norma do Supremo. Foi muito importante o fato da gente ter um número finito de coordenadas, né? Era
RP, né? Se fosse um R infinito, infinitas, né, coordenadas nesse vetor, a gente não ia poder tomar um máximo aqui, né? Porque podia ser que o máximo fosse infinito, certo? Mas como é um número finito de coordenadas, é um RP, então a gente conseguiu esse N aqui que faz isso aí pra gente, né? Bom, então isso aqui é um jeito de caracterizar convergência em RP usando quando a gente tem a norma do Supremo. Convergir na norma do Supremo é a mesma coisa que convergir coordenada a coordenada, certo? Muito parecido com a proposição anterior. A proposição anterior é assim: xn converge para A, se somente se para toda projeção de RP em R, né, a projeção de xn converge para a projeção de A. Né? Aqui é um pouquinho mais geral, mas é uma maneira interessante de falar, porque em RP a gente tem as projeções na primeira coordenada, na segunda coordenada. Quando a gente está falando de espaços vetoriais, de uma maneira geral, a gente não tem a primeira coordenada de um vetor, a segunda coordenada de um vetor, não existe isso, né? Mas, por exemplo, se a gente está falando das transformações lineares de um espaço no outro espaço e tal, tem a primeira coordenada, né? Mas tem os funcionais lineares, né? São as transformações lineares desse espaço em R, são chamados de funcionais lineares. E aí o que está dizendo aqui é que xn converge para A se somente se para todo funcional linear de RP em R, você tem que f de xn converge para f de A. Certo? Por que que vale daqui para cima? Quer dizer, se isso aqui for verdade, por que que aquele ali vai valer? Ora, porque as projeções são desse tipo aqui. Então, se vale para todos esses, vale para as projeções. E a proposição anterior dizia que se valia para as projeções, então xn converge para A. Né? Então, daqui para cima é moleza. Né? E dali para baixo também é simples. Por quê? Todo funcional linear de RP em R tem essa cara aqui. Olha só, quando você calcula ele num vetor V, como ele é linear, esse vetor V ele pode ser escrito assim: a primeira coordenada vezes o vetor é 1, mais a segunda vezes o vetor é 2, e assim por diante, até a pésima coordenada vezes o vetor é P. Né? E aí, como ele é linear, você pode abrir essa soma e botar as coordenadas aqui, esses números, para fora, e fica assim: você calcular o F num ponto V é a mesma coisa que projetar na primeira coordenada, ou seja, pegar o V1 e multiplicar por esse vetor aqui, mais V2 vezes o outro vetor, e assim por diante até o VP vezes aquele outro vetor. E esses caras aqui, f de E1, f de E2, f de E3, até o f de EP, eles estão fixados, eles são vetores que não mudam. Você muda o V aqui, esses vetores continuam iguais. Né? Então essa função V é você pegar o V1 e multiplicar por esse vetor, mais o V2 e multiplicar pelo vetor e tal, né? E pegar o V1 é projetar. Projetar a gente já sabe, pela proposição anterior, que funciona essa coisa do limite, né? Então, o f do xn vai ser o π do xn. Vamos escrever isso aqui. Vou botar assim. O f do xn vai ser o π1 do xn, né, até o πp do xn. Né? E aí a gente já viu na proposição anterior que se xn converge para A, esse aqui converge para o π1 do A. E esse aqui converge para o πp do A. Todo mundo converge. E a soma também converge. Então, no final das contas, o que você vai ter é que o f do xn vai convergir para esse cara aqui embaixo, que vai ser justamente o f do A, né? Certo? Ficou meio bagunçado, né? Mas você faz bonitinho depois, tá bom? Mas convergir para A na norma do Supremo, por enquanto é na norma do Supremo. Mais para frente a gente vai ver que em RP todas as normas são equivalentes. Então,
convergir vai ser a mesma coisa que esse cara aqui convergir, certo? Então, para todo funcional linear, você tem que f de xn converge para f de a. Ou seja, o que está escrito aqui é que a ida está dizendo que os funcionais lineares são contínuos, né? Se esse converge, então esses aqui convergem. E a volta está dizendo que é meio que só esses funcionais lineares contínuos, eles já determinam toda a convergência. Se você souber que isso aqui vale, então xn converge para A, certo? É uma coisa parece mais complicada do que o necessário, né? Por enquanto, a gente está falando de RP com a norma do Supremo. Mais para frente a gente vai ver que todas as normas são equivalentes, então isso aqui vai valer para RP com qualquer norma, né? E aí a gente já viu que tem aquela bijeção linear entre espaços vetoriais de dimensão finita e os RPs. Então, se valer isso aqui para RP com qualquer norma, vai valer para espaços vetoriais de dimensão finita com qualquer norma. Então, agora sim, você tem um espaço vetorial de dimensão finita, não tem as projeções nas coordenadas, mas você tem os funcionais lineares, né? Então, para você verificar que uma determinada sequência xn converge para A, basta, por exemplo, você verificar que f de xn converge para f de A para todo funcional linear. Ok? A gente deve fazer isso mais para frente. Só para arrematar aqui essa coisa de RP com a norma do Supremo, vamos falar um pouquinho de compacidade. Em RP com a norma do Supremo, o fecho da bola de raio 1 centrada na origem, a bola fechada de raio 1 centrada na origem, é um conjunto compacto. Na verdade, vale mais. Na verdade, em RP, com qualquer norma, a gente vai ver que as normas são todas equivalentes, mas de qualquer forma, com a norma do Supremo, qualquer subconjunto fechado e limitado, assim como lá em R, qualquer subconjunto fechado e limitado, ele é compacto, certo? Isso vale para espaços vetoriais de dimensão finita, certo? Você não vai achando, quando você for estudar topologia geral, ou estudar outras com análise funcional e coisas assim, não vai achar que um conjunto ele é compacto quando ele é fechado e limitado. Isso vale aqui, nesse caso, certo? Se a gente mostrasse que esse cara aqui ele é compacto, a gente já sabe que um subconjunto fechado dentro de um compacto é compacto também, né? Então isso daqui implica que quando o conjunto é fechado e limitado, ele é compacto, né? A gente já viu que para ele ser compacto ele vai ter que ser fechado e ele vai ter que ser limitado, então vai dar na mesma, né? Se ele for limitado, ele vai estar contido numa bola, certo? Se você tomar o fecho dessa bola, você tem uma coisa parecida com isso daqui. Então, limitado significa estar contido numa bola, então está contido no fecho da bola. E fechado, então fechado contido numa bola fechada. Se as bolas fechadas forem compactas, acabou, né? Um subconjunto fechado e limitado, então vai ser compacto, porque todo subconjunto fechado em um compacto também é compacto, certo? Então isso aqui é o primeiro passo para mostrar que os subconjuntos compactos de RP são justamente os que são fechados e limitados. Mas a gente não deve precisar disso, a gente só deve precisar desse carinha aqui. Se você souber que esse aqui é compacto, quando você multiplica por um epsilon, multiplicar por epsilon é uma função, é uma aplicação contínua, então isso vai ser levado num compacto também. Então as bolas de raio epsilon, para qualquer epsilon, grande ou pequeno, o fecho delas vai ser compacto, né? Se você transladar a bola, é somar uma constante. Somar uma constante é uma função contínua, né? Então, essas bolas transladadas aí, o fecho delas também vai ser compacto, né? E qualquer subconjunto limitado está contido numa bola. Essa é a definição, talvez, de limitado. Não sei qual é a sua definição de limitado. Tem várias maneiras de definir limitado, mas para a gente pode ser assim, ó, está contido em alguma bola, né?
Então, um conjunto que está contido numa bola está contido numa bola fechada. Então, se ele é fechado e limitado, ele é um fechado que está contido num compacto, no caso de RP, né? E aí, então, os subconjuntos compactos de RP vão ser os fechados e limitados. Mas o nosso trabalho aqui é só mostrar que esse carinha aqui é compacto, essa bola aí. Como é que a gente vai mostrar isso? Moleza. Demonstração. O que acontece é o seguinte, você só precisa observar que com a norma do Supremo, esse carinha aqui é esse aqui, ó, menos 1 cartesiano. Cartesiano, menos 1. P vezes esse produto aí, né? Essa é a bola, porque o que você quer é que dentro do ponto 0, 0, 0, 0, né? Cada coordenada só pode variar 1. É isso que é essa bola fechada aí, né? Então, se você tomar uma sequência xn aqui, ela vai ter uma subsequência que a primeira coordenada converge. Então, você toma uma subsequência que a primeira coordenada converge. Aí você pega essa subsequência que a primeira coordenada converge e toma uma subsequência que a segunda coordenada também converge. Então você vai ter convergência da primeira coordenada e da segunda coordenada. E aí você toma uma subsequência para a terceira coordenada, uma sub, e vai tomando. Como a gente está em RP, e esse P é um número finito, não é infinito, esse processo para e você vai ter construído uma vou botar mais um sub aqui, porque eu escrevi sequência. Sequência que converge em todas as coordenadas. E a gente já viu que se converge em todas as coordenadas, então converge na norma do Supremo. Como foi importante saber isso, né? Então, o fato de convergir em todas as coordenadas converge na norma do Supremo. A gente pegou uma sequência e mostrou que tem subsequência convergente, certo? A gente vai precisar dessa bola aí compacta, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre em RP todas as normas serem equivalentes, certo? Por enquanto é só isso aqui, ó. A bola de raio 1 centrada em 0, o fecho dela é um subconjunto compacto de RP, ok?